Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus para todos. Estou passando por aqui para a gravação de mais um vídeo para o nosso canal no YouTube. E o tema de hoje é: a doutrina da Trindade é bíblica? A doutrina da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é uma doutrina que está fundamentada na palavra de Deus? É bíblica essa doutrina ou é uma doutrina pagã? É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Mas antes de entrar no assunto, eu quero pedir ao meu irmão e a minha irmã que se inscreva em nosso canal. Você que não é inscrito ainda, se inscreva em nosso canal, toque no sininho das notificações para receber todas as vezes que a gente gravar um vídeo para esse canal, você seja notificado, amém? Deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas recebam esse conteúdo da palavra de Deus. Bom, a doutrina da Trindade é bíblica? Amados, a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, ele nos ensina, a própria palavra de Deus, de Gênesis ao Apocalipse, ensina a doutrina da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade não é algo criado pelo paganismo e nem tampouco pela Igreja Católica. A doutrina da Trindade é uma doutrina da palavra, fundamentada dentro da palavra. E é isso que eu quero mostrar para todos vocês, à luz da palavra de Deus, em alguns minutos, que eu não quero que esse vídeo fique muito longo, amém? Então eu vou mostrar à luz da Bíblia que a doutrina da Santíssima Trindade, que é a união do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é bíblica. Primeiro eu quero provar, à luz da palavra de Deus, que Jesus é Deus. Eu vou ler dois textos, tem vários textos na Bíblia mostrando que Jesus, ele é Deus. Mas eu vou ler dois textos que provam a divindade de Jesus Cristo. Eu quero ler primeiro um texto muito conhecido, que é João capítulo de número 1. João 1, né? Como eu disse a princípio, eu vou ler os textos à luz da Bíblia, para que o meu irmão e minha irmã entendam que não é algo criado pela religião, mas sim uma doutrina da palavra de Deus. João 1, versículo também 1, que está escrito assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Observe que esse texto mostra claramente João, o escritor desse livro, o discípulo que Jesus mais amava, ele está dizendo que Jesus era Deus. O verbo aqui, e no princípio era o verbo é Jesus, né? E no princípio ele era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Então João deixa claro no seu livro que Jesus, ele possuía uma natureza divina. Jesus, ele era Deus. Ora, Jesus era 100% homem e 100% Deus. Amém? Eu quero ler outro texto também que mostra a Bíblia declarando literalmente, diretamente, que Jesus, ele é Deus, que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, que fala que Jesus é Deus. Também Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o 10, mostra claramente que Jesus, ele possui esse lado divino. Jesus, ele é 100% Deus. Amém? Então, amados, baseado nesses textos, a Bíblia é claramente em dizer que Jesus é Deus. A Bíblia também diz que o Espírito Santo, ele é Deus. Em Atos dos Apóstolos eu vou ler esse texto que fala sobre o Espírito Santo, mostrando a divindade do Espírito Santo.
Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. O texto é claro em proferir, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, que o Espírito Santo também é Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Eu vou ler a partir do versículo 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Observe que quem mente ao Espírito Santo, mente a Deus, mostrando uma clara evidência de que o Espírito Santo é Deus, como está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a seguir. Amém? Então, observe que esses três textos, né? Observe que esses textos que eu citei, tanto de Jesus como do Espírito Santo, mostrando que ambos são seres divinos, né? Eu não vou falar sobre Jeová, porque a gente sabe que Jeová é Deus, né? O problema é se Jesus e o Espírito Santo também é Deus. E eu mostrei à luz da Bíblia que tanto Jesus como o Espírito Santo, eles são Deus. Agora, como entender? Pastor Júnior, é três Deus? Porque se Jeová é Deus, Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus, então nós devemos adorar três deuses. Então nós somos pagãos, não é isso? Não, a gente não é pagão. Não existe três deuses. Tire isso da sua mente. Não existe três deuses. Porque se eu crer que existe três deuses, eu vou cair no triteísmo, na crença de três deuses. Não existe três deuses. Nós evangélicos, nós cristãos, acreditamos, cremos, adoramos um único Deus, um único Deus, um único Senhor, que é as três pessoas da Santíssima Trindade. Ou seja, nós adoramos um único Deus composto por três pessoas. Existem três pessoas na Santíssima Trindade. Isso é evidente. Existem três pessoas separadas, distintas, mas que formam um único Deus na sua essência, na sua substância, na sua deidade. Só existe um só Deus composto por três pessoas. Ou seja, não existe três substâncias. A substância do Pai é um, a substância do Filho é outra e a substância do Espírito Santo é outra. Não existe três essências. A essência de um é um, a de Jesus é um. Não. É uma essência só. É uma essência só, é uma substância só. É uma só divindade compartilhada para as três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, temos aí três pessoas que formam um único Deus poderoso e verdadeiro. Amém? Então, a doutrina da Santíssima Trindade é uma doutrina bíblica, está na palavra. Se eu desacreditar que não existe trindade na Bíblia, então eu vou ter que rasgar a Bíblia. Então você vai ter que rasgar a sua Bíblia, porque a Bíblia é clara em dizer que Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus, tanto quanto o Pai é Deus. Então, não é três deuses, é um Deus só, é um só Deus compartilhando para as três pessoas. Amém? Ou seja, o Deus é um, são três pessoas, mas o Deus é um, porque os três formam um só Deus, em concordância, em unidade, em união, no plano da salvação. Eles são um só Deus. Observe que o texto vai dizer, né, acerca de um casal, de um homem e da mulher, né,
que está lá escrito em Gênesis, capítulo de número 2. E o homem se unirá à sua mulher e ambos serão uma só carne. Ou seja, como é que pode um homem e uma mulher ser uma só carne, sendo duas pessoas distintas? Observe. Porque se o homem e a mulher é uma só carne, mas observe que continuam separados na carne. Ou seja, quando a Bíblia diz uma só carne, não fala que eles dois vão se juntar, se fundir uma carne na outra. Uma só carne, estamos na união, na concordância, na unidade, num compartimento. Ele forma um só pessoa. A mesma coisa é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. São três pessoas, mas forma um só Deus. Na união, na concordância. É um só Deus na unidade. Entendeu? Então ele forma um só Deus. Não existe três deuses. Existe um Deus. Quem é esse um Deus? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Quem é o seu Deus? O seu Deus é um único Deus, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Jeová, Jesus e Espírito Santo. Eles é um só Deus. Vocês crêem em um só Deus. A Bíblia ensina um só Deus, que é composto pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Eu acredito que você tenha compreendido acerca da Santíssima Trindade. Alguma religião pode chegar para você, como as Testemunhas de Jeová, que não acredita na doutrina da Santíssima Trindade, né? E outras denominações que não crê na doutrina da Santíssima Trindade, eles podem te abordar e te dizer o seguinte: me mostra na Bíblia a palavra Trindade. Esse grupo sectário, essa seita, tem mania de colocar você na parede e fazer perguntas. Então me prova a palavra Trindade na Bíblia. Lógico que a gente não vai achar a palavra Trindade na Bíblia. Não é porque que o termo Trindade não aparece, isso não quer dizer que a doutrina não aparece. O termo Trindade não aparece, mas a doutrina está explícita na palavra de Deus. A doutrina está explícita na palavra de Deus, mas o termo Trindade Santa foi dada para apontar a doutrina que está na palavra de Deus. Amém? E eles podem também abordar o seguinte: se Jesus é Deus, porque ele disse na palavra lá em João, se não me engano, no livro de João, eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eles usam esse texto, né? Que eu vou deixar no comentário do vídeo. Depois você olha no comentário, que eu vou estar colocando lá, né? Qual é o texto que Jesus diz, eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. As Testemunhas de Jeová e outras seitas que apregoam o que não existe doutrina da Trindade, né? Que Deus só é Jeová e Jesus não é Deus e nem o Espírito Santo, eles vão falar como é que Jesus é do mesmo patamar com o Pai, sendo que ele falou que o Pai é maior do que... Foi da boca dele que ele disse, eu vou para o Pai porque o Pai é maior do que eu. Eles vão tentar te abordar nesse assunto, para tentar quebrar, anular a doutrina da Santíssima Trindade, que é bíblica. Qual é a resposta que você vai dar? É simples, está na Bíblia. Quando Jesus disse, eu vou para o Pai porque o Pai é maior do que eu, a gente tem que entender o seguinte, é isso que eles não entendem. E por não entender isso, a natureza de Jesus, eles acabam desfazendo da deidade de Jesus Cristo. Amados, qual é a resposta que você deve dar? Eu vou te explicar porque Jesus disse, eu vou para o Pai porque o Pai é maior do que eu. A gente sabe que Jesus ele é 100% Deus e 100% homem. Jesus ele possuía duas naturezas, a natureza divina, porque ele era 100% Deus, e a natureza humana, porque ele tomou forma de homem, tomou forma humana e habitou no meio de nós. Quando Jesus disse, eu vou para o Pai porque o Pai é maior do que eu, ele não falou como Deus, ele falou como homem, porque quando ele assumiu a posição de homem, quando Jesus desceu nessa terra,
Ele passou como homem ser submisso ao Pai. Então, nessa submissão, como homem, ele é menor do que o Pai. Como homem, Jesus é menor do que o Pai. Mas como Deus, ele é igual ao Pai. Então, quando Jesus diz, eu vou para o Pai, que o Pai é maior do que eu, ele falou como homem, humanamente falando. Então, como homem, ele é menor do que o Pai. Mas como Deus, ele é igual ao Pai. Entendeu? Está explicado? Outro texto que eles usam para tentar anular a doutrina da Santíssima Trindade. Eles usam esse texto e usam outro texto que na Bíblia deles, na Bíblia das Testemunhas de Jeová, né, que eu vou gravar outro vídeo falando acerca disso. Na nossa Bíblia está escrito assim, outro texto, que as Testemunhas de Jeová, eles usam outro texto. Se Jesus é do mesmo patamar que Deus, é Deus igual ao Pai, porque ele falou que ninguém sabe a sua vinda, que nem os anjos sabiam a hora que ele vinha. Porque está lá em Mateus capítulo 24 e 25. Jesus vai dizer que o Filho do Homem virá e que ninguém sabe a hora que o Filho do Homem vai vir na terra. Nem os anjos do céu sabem, unicamente o Pai que sabe. Ele usa esse texto para dizer, se Jesus é Deus, ele deveria saber o dia que ele vai voltar. Mas Jesus, ele mostra que não é Deus dizendo que só o Pai sabia, mostrando submissão ao Pai. Ora, também eles se apegam a esse texto, mas eles se esquecem que Jesus... É claro que Jesus sabe. Claro que Jesus conhece. Quando Jesus veio como homem, ele não usou os seus poderes de Deus. Ele se limitou. Ele não usou a sua presciência para saber o que vai acontecer lá no futuro. Jesus não usou sua presciência. Jesus era eternamente como homem. Ele era eternamente dependente do Pai. Era o Pai que o revelava através do Espírito Santo. Então, ele se desvaziou-se a si mesmo. Está escrito lá em Filipenses 2, versículo 4, 5 e 6. Que Jesus aniquilou-se a si mesmo. Desvaziou-se da sua divindade. Desvaziou-se e tomou forma humana. Então, Jesus se limitou, não usou, né, a sua natureza divina para se beneficiar. Mas sim, ele aniquilou-se a si mesmo na forma de servo e sendo dependente somente do Pai. Então, o Pai, né, como homem, ele era dependente do Pai para revelar todas as coisas. Mas como Deus, ele sabe. Jesus está no céu e ele sabe a hora e o momento que ele vai voltar. Então, irmão, tá aí como você refutar as Testemunhas de Jeová e outras seitas que tentam sujar, tentam desfazer a doutrina da Santíssima Trindade. Amém? Deus abençoe a todos. Não se esqueça de deixar o seu joinha, né, o seu like aí para nós. Compartilhe esse vídeo, por favor. Se tiver alguma dúvida, comenta aí embaixo do vídeo, deixe sua dúvida que eu estarei. E se você gostou também, deixa aí o seu comentário logo abaixo do vídeo. Deus abençoe a todos e até a próxima, querendo Deus.